Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de solidão e sentido da vida. São muitas as pessoas que nos dias de hoje têm experimentado essa questão da solidão, mas principalmente como a ideia de uma solidão angustiada, uma sensação de vazio de sentido, uma sensação de que não tem muito o porquê viver, o que ninguém de certa forma nos dá valor, tá certo? E aí é muito importante a gente ressaltar, né, que esse sentimento da solidão como um vazio muitas vezes está ligado a um modelo de vida muitas vezes orientado apenas para a questão do consumo, apenas para a questão do materialismo, como se a vida fosse só trabalhar, pagar as contas, voltar para casa para descansar e voltar para trabalhar no dia seguinte. Quanto mais a gente vive uma vida orientada para essa dimensão material, esquecendo a dimensão emocional, esquecendo a dimensão psicológica e até mesmo esquecendo a dimensão espiritual, mais essa sensação de vazio vai aumentando, de um vazio angustiado, mais essa sensação de sentido da vida nos escapa. Então é muito importante, quando a gente fala aqui sobre essa questão de solidão, sobre essa questão de sentido da vida, a gente ressaltar que é importante nós desenvolvermos a ideia de um autoconhecimento, desenvolvermos a ideia de uma busca interior, que ao mesmo tempo se reflete como uma busca exterior também, né? Então a nossa referência, a nossa sugestão para quem tem esse sentimento de solidão vazia, é que essa pessoa procure participar. Hoje em dia nas várias cidades tem diversos grupos, pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo de prática de alguma dimensão de espiritualidade, algum grupo de prática de meditação, né? A gente pode participar também de diversos grupos terapêuticos, como por exemplo grupos de constelação familiar e vários outros grupos, cursos. Existem vários grupos também, grupos de estudo, existem muitos temas que podem ser estudados, existem os grupos na psicologia, existem os grupos na filosofia, existem grupos de autoconhecimento também, de maneira geral. E aí a ideia é que muitas vezes as pessoas têm a sensação de que isso não serve para nada, para que eu vou estudar, para que eu vou me desenvolver, para que eu vou participar de um grupo, para que eu vou trabalhar o meu equilíbrio emocional, né? É justamente para que nós encontremos uma outra dimensão de sentido, que vá além dessa sensação do material, né? Se tudo que você faz na vida for só trabalhar com o sentido de, digamos assim, de se sustentar, de sobreviver, cada vez mais essa sensação de sentido da vida te escapa, né? Se tudo que você faz é trabalhar, é servir a um sistema de mercado, a orientar a sua vida para o consumo e depois voltar para casa e descansar e utilizar os eletrônicos e utilizar as redes sociais, que na verdade acabam sendo também vitrines de consumo, e você não tiver um propósito maior, um porquê maior viver, né? Se você não se lembrar quais são os seus valores, como por exemplo, quais as pessoas que são importantes para você, quais os valores que são importantes para você, o porquê que você está vivendo, porquê que você conduz a sua vida, você vai cada vez mais viver uma vida vazia, uma vida angustiada, e essa sensação de vazio pode trazer consigo também sentimentos depressivos, sentimentos suicidas, sentimentos de que a vida não vale a pena. Por outro lado, se você buscar estudar, seja numa perspectiva mental ou numa perspectiva de desenvolvimento emocional, se você procurar participar de grupos, se você procurar, por exemplo, se desenvolver espiritualmente, participar de práticas espirituais, de grupos espirituais, se você procurar participar de algum tipo de trabalho voluntário, ajudar a aliviar o sofrimento de outras pessoas, existem muitos grupos, e eu quero fazer mais um vídeo aí falando sobre essa questão do trabalho voluntário, né? Mas você aliviar o sofrimento das pessoas de alguma forma, você vai ter automaticamente a sensação de que sua vida já tem mais sentido, já tem mais valor, já tem mais significado, né? Mas se você viver só realmente para a questão do trabalho e para o consumo, você vai sentir cada vez mais que você como pessoa não tem valor. Porque a ideia é que a gente vive num sistema cada vez realmente mais mecânico, mais impessoal, cada vez mais focado, digamos assim, nos resultados e menos focado nas pessoas. Inclusive a gente tem que questionar esse sistema também, tem nossos outros vídeos, né, falando sobre modernidade líquida e sociedade no cansaço. Lá no comecinho da nossa playlist aqui sobre sentido da vida a gente fala sobre isso. Mas a ideia é que quanto mais a gente se volta para o consumismo, mais a gente esquece de desenvolver o nosso eu pessoal, de desenvolver e trabalhar o nosso emocional e desenvolver também essa dimensão do espiritual.
Lembrando que aqui eu falo de espiritual sem necessariamente estar conectado com a dimensão de religiosidade, né? A pessoa pode ter uma espiritualidade sem ter uma religião. Espiritualidade coincidindo aqui com essa ideia de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de desenvolver valores e crenças mais positivas e mais apoiadoras, que justamente nos levem a essa ideia de um sentido para as nossas vidas, tá bom? Mas é preciso encontrar um outro caminho, um outro rumo para a nossa sociedade e para a nossa vida individualmente, para que a gente possa superar essa sensação de solidão. E aí quando você estiver participando de um grupo, por exemplo, de amigos, pessoas em busca do mesmo ideal, do mesmo objetivo, automaticamente você vai ter essa sensação de alívio dessa solidão. Você vai ter a sensação de que você faz parte de algo, faz parte de um grupo e às vezes também que faz parte de um propósito maior, de um caminho maior, de um porquê maior viver, de um porquê maior de viver na sua vida. Se você ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas, participar de um trabalho voluntário, de um grupo que faça aí algum tipo de causa social, né? Você também vai ter essa sensação de satisfação, de gratidão, de expansão, e você vai ter essa sensação de alívio desse sofrimento, dessa angústia, desse vazio que a solidão traz. E aí, quando a gente participa desse tipo de coisa, a gente, até nos momentos que a gente está só, a gente pode aproveitar também para desenvolver o nosso espírito, através de uma leitura, através de uma palestra, através de uma meditação, através de uma prática espiritual, um yoga, um tai chi chuan. A gente começa a procurar dar um outro rumo para as nossas vidas, que não seja, digamos assim, esse rumo só voltado para as redes sociais, para o consumo e para os valores desse mundo materialista que nós vivemos, tá bom? Então é preciso buscar uma solução para as nossas vidas, mas não uma solução também e apenas nesse sentido material, e sim uma solução que envolva o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa plenitude, o desenvolvimento que nos leve à nossa realização como seres humanos, tá bom? Fica aí o convite que você continue acompanhando os nossos vídeos. Grande abraço e até as próximas.